pessoal, mais um trabalho, mais um registro, né? Continuando aqui, né? A parte 2 do capítulo 1, o poder da oração. Dá início aqui, né? Vamos lá. Então, o capítulo 1 do livro de Apocalipse, né? Vamos falar aqui o significado, né? Real e verdadeiro na espiritualidade, né? Como ele está codificado e não como é mostrado ao mundo. Esses senhores faz com que as pessoas, né, manifeste o erro do engano, as coisas negativas, interprete ao pé da letra e no mundo carnal essas coisas vão se manifestar certamente, mas a verdadeira revelação do livro de Apocalipse é no mundo espiritual, como está escrito, né, e como está sendo explicado aqui nesse livro, O Poder da Oração, de Dr. Joseph Maff. Capítulo 1, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para descobrir aos seus servos o que em breve deve acontecer e que manifestou enviando por meio do seu anjo ao servo João. Verso 2, o qual deu testemunho à palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo em todas as coisas que viu. Bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e observa as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não existe tempo, gente, mais próximo do que o agora. O aqui e agora é disso que Jesus Cristo falava, né? Não estou falando desse Jesus dos templos, não. Estou falando do verdadeiro, o Altíssimo Sagrado, né? E quem ele é de verdade, né? Mais para frente isso vai ser desvendado. A revelação de São João, o Divino, é um manual de desenvolvimento espiritual que ensina a grande arte da oração científica, e não como creem muitos. Porque as orações são feitas, né? Por aí as pessoas, tipo, implorando, né? Lamentando, chororum, desespero, né? Que a verdadeira oração não é essa. Uma profecia críptica de futuros e acontecimentos mundiais. A palavra Apocalipse, ou Apocalipse, significa desvendar, despir, revelar ou descobrir. A revelação de São João, o Divino, significa Deus revelando-se como homem. Se você se sentar descontraído e depois mentalmente se descartar de seu corpo, de seu nome, de sua nacionalidade, raça, ambiente, família e etc., o que será? Você dirá: sou invisível. Mente e espírito. É disso que trata o livro da revelação. Você é realmente invisível. Não pode ver a sua mente, pensamento, sentimento, crença ou convicções. Tampouco pode ver o sentimento do amor, da fé, a alegria ou entusiasmo. Você vive com seus pensamentos, sonhos, aspirações, desejo e imaginação. Não vive com o seu corpo. O seu corpo vive em você como uma ideia. O propósito do Apocalipse é desvendar o homem e revelar-lhe a presença de Deus, que nele habita. É este o propósito magnífico e glorioso deste livro e da Bíblia. Nas páginas seguintes você encontrará todos os pontos principais e significativos dos versículos-chave, tais como foram dados nas minhas aulas de conferência. O primeiro versículo diz revelação de Jesus Cristo. Aqui ele já está falando do primeiro versículo. O primeiro versículo diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para descobrir aos seus servos. A palavra Jesus é um nome antigo do sol, que era símbolo da luz ou da presença de Deus no homem. Em outras palavras, Jesus Cristo significa eu sou, ou o ser puro. O antigo nome de Deus. A palavra Cristo é um título. Eu já havia falado isso em alguns vídeos, né? Que a palavra Cristo significa um título, né? É a mesma coisa de Senhor, que é um título também. Significado, a palavra Cristo é um título e significa consagração ou ungido. Corresponde à palavra hebraica Messias ou Salvador.
O termo Cristo é a verdade espiritual sobre qualquer pessoa ou coisa. O nosso eu sou é o Cristo ou a solução para qualquer problema. Quando dizemos eu sou, estamos proclamando a presença de Deus dentro de nós, que é o nosso Cristo ou Salvador, porque a nossa percepção de Deus é a nossa salvação e a solução dos nossos problemas na linguagem bíblica. Você é Jesus Cristo em ação quando percebe o fato de que eu sou é seu Deus e que você acrescenta ao eu sou, o que você acrescenta ao eu sou é o que você se torna. Então, em outras palavras, está dizendo que tanto você se dirige bênção como você se dirige maldição, seja ela voluntária ou involuntariamente. Quando você diz eu sou isso, eu sou aquilo, e positivo, eu sou rico, eu sou feliz, eu sou aquilo outro, então você está se abençoando. Mas também você pode se amaldiçoar e trazer toda a maldade, toda coisa ruim para a sua vida quando você diz que você não é merecedor disso, que você é um coitado, que você é um desgraçado, que você é isso. Tudo que você acredita com eu sou, tanto negativo ou positivo, você se torna aquilo que você é, porque as palavras têm poder e esse poder criativo dentro de você, eu sou, que é o Deus vivo. Paulo diz: não sabeis que Jesus Cristo está dentro de vós? Ao menos que sejais provado. Na linguagem psicológica, Jesus Cristo significa a interação harmoniosa e sincrônica de sua mente, consciente e subconsciente. Quando você junta ideias verdadeiras a sentimentos verdadeiros, você é Jesus Cristo em ação. O seu conhecimento funcionamento da sua própria mente é o seu salvador. Em outras palavras, o homem é o seu próprio salvador. Para ilustrar como você se torna Jesus Cristo em ação, eu disse a uma mulher que reclamava da solidão para afirmar como um catilena o seguinte. Aqui ele está explicando aqui, como ele falou para a mulher, né, na explicação da palestra dele, né, que a mulher reclamava aí de solidão. Aí ele está dando um exemplo aqui, né, de como isso ia funcionar na vida dela. Para a mulher dizer que ela era amada e apreciada e desejada. Ela repetiu essas frases até sua mente estar saturada com a verdade, né? E se harmonizar com ela de todo jeito, né? Foi consumando-se o casamento. Cada faculdade de sua mente é um servo. E os seus pensamentos em imagem e emoção são servos. Então ele está dizendo aqui que tudo que a gente fala, a faculdade mental da gente é o nosso servo, né? Então tudo que a gente vai, por isso que Jesus Cristo falava das ovelhas, as ovelhas significa essas mesmas palavras. Quando Jesus Cristo falava assim, eu vou, que minhas ovelhas não é desse aprisco e tal e tal. Quando Jesus Cristo falava de ovelha, de rebanho, Jesus Cristo estava falando disso aqui, exatamente, das faculdades mentais e não de multidão, de povo. Não estava falando nada disso, porque isso aqui é tudo espiritual. Então os seus pensamentos e imagens de emoção são o seu servo. Então, quando Jesus Cristo falava de ovelha, ele se tratava disso aqui que eu acabei de ler. Você tem o controle deles e pode ordenar aos seus pensamentos. É por isso que Jesus Cristo dizia assim, que você pode dizer a um dos seus servos, a um vai, a outro vem e outro vem. Então, aquela parte do centurião lá. Então, aqui na Bíblia lá, essa parte que entra a parte do centurião, onde o centurião diz que ele ordena que um dos servos dele vai e outro servo vem. Então, é isso que Jesus Cristo quer dizer aqui. Essa parte espiritual está falando desses sentimentos aqui, desses pensamentos, imagem e emoção, que a gente tem um controle. Então na Bíblia ilustra daquela forma, como o centurião. Você tem o controle deles e pode ordenar os seus pensamentos que cumpra as suas ordens e realize o seu desejo. Você é João sendo iniciado nas maravilhas do seu ser superior. No momento em que você conhece uma ideia ou desejo, essa ideia ou desejo aparecerão como manifestações. Pois o tempo está próximo. Jesus Cristo sempre usou essa frase, o tempo está próximo. Não existe tempo mais próximo do que o aqui e agora. A hora é agora, ele sempre falava isso. O tempo está sempre próximo e é agora. E em Deus não existe tempo nem espaço. Quando você reza, deixa o tempo e o espaço e entra na eternidade. O seu bem é este momento presente.
O crescimento espiritual nada tem a ver com o tempo ou espaço. Você pode exigir amor agora e paz agora, força agora. Deus é o eterno agora. Você não precisa esperar pela paz, sabedoria, alegria ou de uma cura. Todas essas qualidades de Deus estão dentro de você. E quando você reivindicar o seu bem, o Espírito confirma e lhe dá de acordo com a sua aceitação mental para adiar, o seu bem. No verso 7, né? Eis que ele vem sobre as nuvens, e todos os olhos o verão, e aqueles que o transpassaram e baterão no peito, e vê-los todas as tribos da terra, assim cumprirá. Amém. Então, nesse versículo aqui, né? O significado desse versículo aqui, né? Que muitos aí explicam de outra forma, completamente diferente, né? Está falando assim de uma vinda de um ser carnal, né? Entre as nuvens, né? Que vem do alto, né? Que todos os olhos os verá. Então aqui o iniciado aqui, que é o Dr. Josimo Manfi, né? Que aprendeu, né? Toda essa sabedoria com os mestres, né? Com os mestres Abdullah e outros mestres aí, né? O significado deste versículo está claro. Não podemos ver como funciona a nossa mente. Aqui ele vai explicar, né? A vinda, né? Sobre as nuvens. Não podemos ver como funciona a nossa mente subconsciente. Ela é como uma nuvem, mas quando a nuvem fica saturada de vapor, dá-se a precipitação e temos a chuva. Quando o seu consciente fica saturado com sentimentos de ser o que você deseja ser, ou quando você chega ao ponto da convicção, sua mente mais profunda projetará a resposta com a condição com condição, experiência ou acontecimento. A lei é que tudo que se expressa na mente subconsciente se experimentará na tela do espaço, ou seja, tudo que você vive dentro da sua mente em forma de pensamento, sentimento, ela vai se expressar aqui no nosso mundo, aqui fora. Qualquer coisa que você imaginar, né, que você ficar martelando noite e dia, ele vai se expressar aqui fora na sua vida. Então no versículo 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Deus que é e o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O verso 8 do primeiro capítulo de Apocalipse. Então, eu sou o Deus, ou o Deus, é o princípio e o fim. Na linguagem simples do dia a dia, o princípio de qualquer coisa é o seu desejo, a ideia, pensamento ou propósito. Em outras palavras, quando você se torna consciente de ser ou ter algum desejo em sua mente, isso se chama alfa ou princípio. O seu desejo é coberto por uma nuvem, o que significa que você não sabe como apresentá-lo. Se você sentir dentro de si que a sabedoria de Deus, trancada no seu subconsciente, está funcionando, ela proporcionará a realização por meio de que você desconhece. Continue a nutrir essa ideia com sentimento e você conseguirá impregnar sua mente profunda, e a resposta à sua oração se precipitará da mesma maneira que a chuva cai de uma nuvem saturada. O princípio e a bolota e o fim, o princípio é a bolota, ou seja, a semente do carvalho, né? E o fim é o carvalho, né? Mas a planta já existe na semente e a maçã já existe na semente da maçã. O princípio é a sua ideia e o fim é o ômega. É a sua manifestação. O seu desejo é como uma semente que tem dentro de si a sua própria matemática e mecânica. Quando a planta, na área receptiva de sua mente, entrará na gestação e crescerá no escuro, acabando por aparecer na sua experiência objetiva. A solução de todos os seus problemas surge das nuvens do seu próprio consciente. Então, gente, aqui não precisa dizer mais nada, porque aqui ele está explicando o que significa a nuvem e o princípio, né? Ele está falando que o alfa e o ômega é o princípio de tudo. Então ele está falando que se você tem a semente de laranja, ali já é o princípio, a semente é o princípio. E o fim, que é o ômega, o alfa, né? O alfa é a semente, o ômega
é o final, que já é a laranjeira, ou seja, os seus pensamentos. Se você imagina uma coisa e vive aquilo, aquilo vai dar fruto, né? Seja lá de que forma que for, vai se manifestar no seu mundo. O princípio e o fim são a mesma coisa, ele quer dizer. Tudo tem uma coisa só. Então a gente tem uma ideia de uma duplicidade, né? De tudo, né? A gente tem uma ideia do bem e do mal, né? De Deus e o diabo e por aí vai. Quando na realidade é tudo, né? A face de uma mesma moeda. Dependendo do estado de nossa consciência, o Deus dentro da gente se torna diabo e o diabo dentro da gente se torna Deus. É isso que mais ou menos por aí que isso quer dizer, né? Então, o versículo 9: Eu sou João, vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino da paciência. No reino da paciência, em Jesus Cristo, estive na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Aqui, gente, a ilha de Patmos quer dizer, quando João foi para a ilha de Patmos, ele voltou para dentro de si. A ilha significa você voltar para dentro de si, no mundo espiritual. Não é que ele foi para lá, para uma ilha, se isolou lá na ilha de Patmos. A ilha de Patmos existe, mas não quer dizer que ele estava lá naquele lugar. Quer dizer que ele voltou para dentro de si, mas teve que ser figurado como uma ilha, né? Ele voltou, ele estava aprendendo, ele estava ali se iniciando, né? Na ilha de Patmos. Então aqui o primeiro capítulo de Apocalipse também, gente, é como se fosse o aprendiz, né? O aprendiz da carta de tarô, né? O primeiro arcano da carta de tarô começa com o aprendiz. João é o tipo de mente, tá vendo? Tá falando, tá explicando João, tá falando que João é uma mente voltada para a ilha, voltada para dentro de si. Então não está falando de uma pessoa, está falando da mente que recebeu aqui o nome de João, sabe? Então João é o tipo de mente que está sempre a se transcender, o homem que está constantemente dando a origem a valores espirituais. Tribulação significa sofrimento. De fato, o seu desejo é a sua tribulação, pois se você se satisfazer ao seu desejo, não estaria sofrendo. Não há motivo para sofrimento quando liberamos as nossas opiniões vãs e falsas crenças e entronizamos em nossa mente as verdades espirituais sobre a nossa mente e o modo como ela funciona. Sofrer também significa permitir, como permitir que seja feito agora. Tribulação significa sofrer, uma modificação pela qual nós separamos daquilo que nos prende e restringe ou inibe. Há dores no parto, na modificação, porque para que algumas coisas nasçam, algumas coisas devem morrer. Então, antes que alguma coisa pode ser criada, outras coisas devem ser destruídas. Você sabe, rezar por uma situação ou estado, às vezes verifica que as coisas pioram antes que surja a resposta. Este é um processo de purificação segundo o qual o estado, o antigo, se desintegra, provocando alguma dor e tribulação, tal como a confusão. Mas é um bom sinal, pois indica que o novo estado está nascendo. E um tanto semelhante à faxina da primavera no lar, quando a dona de casa levanta muito pó enquanto faz a limpeza. Aqui ele está dizendo, ou as mesmas palavras, você não pode amar dois senhores, ou há de amar um e há de odiar outro, é a mesma coisa. Para que uma nova coisa nasça, uma velha coisa tem que morrer. Para você construir uma casa nova, você tem que destruir a velha, né? Porque em cima dos escombros você não pode construir uma casa nova, você tem que jogar tudo no chão. A mesma coisa é a vida da gente. A gente tem que recomeçar. Se a gente quiser que o novo, as coisas novas cheguem, a gente tem que se desfazer das coisas velhas. Então a ilha de Patmos significa fazer sossegar a sua mente, mentalmente, morar com Deus. Você está numa ilha rodeada por água, isto é, tem uma firme convicção e fé em Deus e que permanece firme e resistente. Você se fascina na crença de que você está contemplando agora no lugar secreto de sua mente e virá realizar, se sabendo em seu íntimo que lhe será feito tudo de acordo com a sua crença. As suas emoções estão sossegadas porque você está repousando numa fé duradoura nas leis mentais e espirituais transcendem todas as condições e circunstâncias e aparências externas. Aqui está dizendo que a ilha de Patmos é a gente voltado para o nosso espiritual, voltado para o Deus vivo dentro da gente. Você está na ilha de Patmos quando você fecha as portas dos seus 5 sentidos, né?
volta-se para dentro para Deus e afirma que Deus lhe deu o seu desejo ou ideia. É o mesmo Deus que o cumpre. Sinta a realidade dos seus desejos e alegre-se com a sua satisfação. Você pode crer na realidade dos seus desejos com tanta certeza quanto você pode crer que tem uma mão ou um coração. Os pensamentos são coisas, são ideias. As ideias se realizam. Aquilo que sentimos, nós atraímos. O que contemplamos é aquilo que nos tornamos. Quando soubermos essas verdades essas verdades simples, os seus corolários, podemos ir à ilha de Pátimo com fé e confiança firme em nossas convicções de que aquilo que rezamos já subsiste na mente infinita e pode-se dizer que existe quando sentimos a sua realidade em nossos corações. No verso 10, um dia de domingo fui arrebatado em espírito e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta. No verso 11, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia a 7 igrejas, e que na Ásia, a Efésio, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então aqui ele vai explicar, né, mais para frente aqui, ele vai explicar o sentido, né, da simbologia das 7 igrejas, do número 7. Tudo que aparece com o número 7 aqui simboliza a mesma coisa. Então ele vai explicar, né, o que são essas igrejas, o significado desses 7 templos aqui. E vai explicar o dia de domingo, que já vai começar aqui. O dia de domingo é quando a luz e a inteligência do Deus vivo brilha em sua mente, quando você sabe que a sua própria consciência é Deus e que ela é a única criadora em seu mundo. Espírito significa sentimento, uma animação interior e entusiasmo. Você estará arrebatado em espírito quando pensa em Deus como percepção dentro de si. Seu rosto, quando você pensa em Deus em percepção dentro de si, sem rostos nem forma, ilimitado, sabendo que Ele é a única presença e o único poder. Não se esforce por uma realização, apenas sinta essa grande verdade. Se você estiver rezando por algum problema, entre no espírito do sentimento da alegria, da oração satisfeita. A voz que você ouve, que parece uma trombeta, é o som de sua oração sendo atendida. Também representa a voz da intuição e significa ensinada do interior. Às vezes a ideia ou a solução perfeita surge espontaneamente em sua mente como torrada sair de dentro da torradeira. No versículo 11, o livro citado em sua mente, ele está falando aqui o que é o livro. O livro citado ali no verso 11 significa o seu subconsciente, na qual você está sempre escrevendo, né, os seus habituais pensamentos e sentimentos. Então, quando a Bíblia fala do livro da vida, o livro da vida é a sua mente consciente, subconsciente, né, que é escrito por dentro e por fora, que você está sempre escrevendo coisas com seus pensamentos e sentimentos, crenças, reações à vida. Você sentir que seja verdadeiro no seu íntimo, você experimentará como verdadeiro no exterior. A mente subjetiva recebe a impressão de nossa mente consciente, que é o escriba e as ideias aí impressas. Então ele está dizendo que você tem como verdade dentro de você, ela vai se manifestar no seu mundo lá fora. Mesmo que não seja verdade para a vida do outro, mas para você vai se tornar verdade, porque você já criou essa manifestação, você já criou isso e isso se manifestou do lado de fora. Você tem uma certeza, você acredita nisso e a sua verdade vai se transformar, aquilo que você acredita vai se transformar em verdade. E muitas vezes tem pessoas que, né, através da mente, né, por tanta proteção, ou seja lá o que, acaba, né, prejudicando certas pessoas com seus pensamentos, que acaba transformando a vida de outras pessoas com os próprios pensamentos dela, e as pessoas não sabem disso, né? Função e experiência. A Ásia significa o Oriente, a aurora, o interior, o oculto, o reino espiritual, significa o espírito no interior, a sua percepção da presença divina que reside no interior e que é representada pelo sol nascente na simbologia oriental. Todas as religiões têm a sua origem na Ásia e representam a inteligência finita e a sabedoria de Deus que reside no inconsciente de todos os homens. Antes de explicarmos o significado das 7 igrejas, devemos compreender o significado da palavra igreja. A verdadeira igreja
é o consciente do homem, do qual ele extrai toda a sabedoria, força e poder de que necessita para manter plenamente e ser expresso em seus mais altos níveis. Uma igreja na linguagem bíblica não é uma seita ou uma denominação. Na linguagem bíblica está dizendo que igreja não é seita ou dominação. É um agregado de ideias espirituais no consciente individual. Para enviar a mensagem a 7 igrejas, é preciso formar um novo estado do consciente ou atitude mental. O homem deve conseguir uma compreensão de Deus como espírito para estabelecer as relações de amizade e harmonia com o Espírito. A Igreja de Deus é uma percepção mental e espiritual das verdades de Deus que são gradativamente absorvidas na mentalidade. Você estará construindo a Igreja de Deus na Terra quando começa uma plantação. Muda e interior dos conceitos espirituais que agem como fermento e como o tempo transformam toda a sua vida. Milhões de pessoas leem a Bíblia interpretando-a ao pé da letra, em vez de procurar entender-lhe o espírito e o significado oculto. Há várias formas de credo, cerimônias, liturgias e rituais são simbólicos de processo íntimo de crescimento e percepção espiritual. A sua igreja é o seu ser mais profundo do qual você extrai a sabedoria e o poder e a glória de Deus ali impregnado. Lembre-se de que uma igreja não é feita de credo nem de formas. Tampouco é contida com paredes de mármore ou tijolo. O altar mais alto do mundo é o coração purificado do homem. Cada homem é o templo do Deus vivo. E o Espírito da verdade conduzirá e guiará todos os homens para a verdade eterna, que é una e indivisível. Um Deus, uma lei, uma vida, uma verdade, um eterno, um Pai de todos. Deus. Todos os homens que caminham sobre a terra têm a oportunidade maravilhosa de voltar-se para a presença de Deus no íntimo, a fim de terem a luz e a inspiração de cada um deles e as receberá. Quando todos os homens fizerem disso um hábito, a verdadeira igreja de Deus será encontrada onde sempre esteve, no coração do homem. As 7 igrejas são 7 degraus, ou os degraus da percepção pelas quais todos passamos antes de chegar a um ponto de convicção mental, ou a compreensão íntima e vívida, a respeito do assunto ou estado sobre qual rezamos. Quando alcançamos o ponto de realização mental, emocional, onde não há mais disputa com a mente consciente ou subconsciente, não sentimos necessidade e desejo de rezar. Estamos satisfeitos e temos aquela noção interior e silenciosa da alma de que tudo está bem. É uma sensação profunda, íntima, de certeza de qual você sabe que sabe. Você nesse ponto abençoa a situação e deixa. Afirmou a verdade e falou a palavra que não lhe voltará vazia. Você agora tem a convicção inalterável de que a sua oração foi atendida na mente divina e no momento em que você nem pensa, ela aparecerá na tela do espaço. Aqui ele está dizendo, né, que nós somos o templo vivo de Deus, né, e que a verdadeira igreja está dentro de nós. As 7 igrejas representam os 7 dias da criação, que por sua vez representa o tempo que você leva para ter a sua oração atendida. Se você obtiver uma cura ou demonstração instantânea, é o que 7 dias ou 7 estágios de desenvolvimento mental e espiritual formam o transposto. E Deus o abençoou o 7º dia e santificou. Gênesis 2, verso 3. Segundo alguns geólogos, a Terra sob os nossos pés demonstra a existência de 6 grandes períodos de criação, como um sétimo processo ainda em funcionamento, e contemplando-se as 7 cores, nos 7 aspectos, 7 tons principais da música, 7 sentidos no homem. O algarismo 7 representa a plenitude ou estado completo. A 7 igreja também refere-se ao dia do sábado. O sábado significa o 7º dia, o 7º mês, a restauração, a expiação, plenitude, perfeição, integridade, repouso e descanso. A 7 igreja, ou dia de sábado, representa um estado de espírito em que o homem entra ou adquire quando ele ingressa no silêncio da alma, na comunhão com Deus, onde ele encontra o verdadeiro repouso, a paz. A 7 igrejas representa também o 7º estágio, o estágio perfeito do nosso desenvolvimento espiritual. Você pode enviar a sua mensagem a 7 igrejas dentro de você a qualquer momento. Está-lhe com um sentimento
ou seu ideal na sua mente subconsciente, você chegará ao sétimo estágio. São o seguinte estágio ou degrau que você terá que percorrer antes da sua oração. A igreja de Efésios significa, ele aqui está dando um exemplo que é o significado da sete igreja, né, que é espiritual. O primeiro estágio, a primeira igreja significa que é Efésio, o desejo pleno ou propósito. Esmirna significa fragrância. Pérgamo significa fortalecer, significa fortemente unida e intimamente ligada. Tiátira significa incenso ou zelo inspirado. Sardes significa pedra preciosa e alegria. Filadélfia significa amor fraterno. Laodiceia significa julgamento e isolamento. As sete igrejas são sete estados de consciência. Você envia sua mensagem às sete igrejas da seguinte forma: você vai para a ilha de Pátimo dentro de si, que é a sua própria mente, onde você contempla a Deus e passa por sete degraus de percepção até o estado condicionado. Primeiro você tem um desejo, depois vive o estado fragrante, ou que é a emoção de ter o que você deseja por meio do poder do Deus vivo. No terceiro degrau você se une mental e emocional com seu ideal ou desejo, exaltando e elevando a sua mente, cortejando e abraçando. O quarto degrau, representado pelo incenso, é a ação de graça continuada, em que você agradece a Deus pelo dom que já recebido. Você dá graças ao mesmo, de modo que faria se estivesse agradecendo ao vendedor de uma loja pelo casaco de pele que ele vai lhe mandar para sua casa. Você confia nele cegamente. Ainda não recebeu o casaco, mas sabe que o receberá. O seu pai lhe prometeu um carro para quando você se formasse. Você ainda não o recebeu. Mas lembre-se de que a alegria da emoção, o incenso ardendo dentro de você. É o simbolismo do incenso, que é a emoção. Quando ele faz a promessa, você tinha apenas uma promessa, mas estava tão feliz como se estaria se tivesse recebido, porque sabia por experiências prévias que o seu pai sempre cumpre a sua palavra. Você não pode oferecer incenso da gratidão a Deus que nunca falha. Suas promessas se baseiam na lei e ele já lhe deu tudo e ele está dentro de você. O seu coração erguido e grato fará milagre. Nunca deixe de oferecer incenso no altar de seu coração a Deus que lhe deu todas as coisas. Segue-se o quinto passo, o degrau em que uma área, que uma ré, que uma eu acredito que é uma reação aqui, uma reação alegre, borbulhante de jubilosa expectativa, pois você sabe que aquilo que pediu no silêncio na ilha de Pátimo se realizará. Você, já que o Espírito sempre reavalida ou corresponde à sua crença. O sexto passo é o amor ou a união com o qual seu ideal representa a identificação. Você agora é um com seu desejo, o seu subconsciente o absorveu e você está repleto e houve um casamento da ideia com o sentimento. Você mentalmente absorveu o seu desejo. Da mesma maneira que um pedaço de pão se torna tecido e músculo, ossos e sangue. O último passo, o último degrau final é Laodiceia, ou repouso em Deus. Está terminado o ato criador. Tendo feito tudo, você aguarda a palavra da verdade. Há sempre um intervalo de tempo entre a impregnação e do seu subconsciente e a manifestação. Chama-se esse período de tranquilidade, ou o sábado, o sétimo dia, a sétima hora, e tudo significa uma gestação no seu subconsciente. O seu subconsciente está gerando um filho, e esse filho no momento certo no seu momento de modo certo, segundo a sabedoria do seu subconsciente. Um problema pode ser resolvido em uma hora, ou dentro de uma semana, ou de um mês, ou então em minutos. Alguma demonstração magnífica, o atendimento à oração levaram anos se contarmos no plano tridimensional da vida, mas em todos os casos passa-se pela mensagem a sete igrejas, ou sete degraus. Então vou fazer uma pausa aqui, né? Eu vou continuar em outro vídeo, continuando a partir do 12º, porque ele ainda tem mais um pedaço grande aqui para seguir. E aqui ele está falando dos sete princípios da sete igreja, né? Dos sete estágios, né? Dos sete estados de consciência dentro do homem, para que o homem se torne, né? Traz a realização de materializar tudo na sua vida, porque isso aqui é uma iniciação. Então isso é ensinado, né? Na sociedade secreta, nas escolas iniciáticas, né? Como a gente fazer as coisas, né? Darem certo na nossa vida, como a gente ensina, como a gente manifestar
tudo na nossa vida, manifestar alegria, paz, felicidade, saúde, riqueza, tudo, né? É através desses 7 pontos, né? Que tem um período, cada uma fase, cada um estágio, cada uma passagem por aqui significa uma coisa. Então, está codificado na Bíblia como as 7 igrejas, as 7 estrelas, os sete candelabros. Aqui também refere-se também, né? As cinco virgens, né? A louca e a prudente, e por aí vai. As 5 virgens, cinco virgens prudentes lá, né? As noivas loucas lá, e as cinco de uma e 5 de outra, significa os 5 sentidos, né? Que também está relacionado aqui aos às 7 igrejas. Obrigado a vocês. E desculpa aí pelo enrolar das palavras aí, que é muito complicado. Eu tava falando e lendo, acabou dando sono, né? E eu me perdi aqui em algumas coisas, mas tá bom. O importante é eu fazer, né, a gravação aqui, né? E trazer esse registro e deixar aqui registrado. Eu não tô aqui me importando quantas pessoas ou quem vai vir aqui ver, né, a quantidade de pessoas. Eu quero que esse registro fique aí, né, na internet, que um dia isso tudo vai acabar, né? Vai sumir, mas as palavras vão ficar aí, né? E vai servir um dia para alguém.